E é com muita alegria que nós estamos aqui com Oswaldo e Glauco, a quem já damos as nossas boas-vindas, mas antes apresentaremos um breve vídeo da nossa parceira Neo Assist. Ofereça ao seu cliente uma experiência de atendimento integrada com todos os canais de contato. Conheça a Neo Assist, a plataforma de atendimento da Abrap, Quanta, Previsc e outras empresas que se importam em gerar conversas reais com os seus clientes. A Neo é para quem coloca o cliente no centro de tudo. Fortaleça a relação com o consumidor, promovendo uma experiência personalizada em cada atendimento. Neo, plataforma omnichannel de verdade. Seu cliente em todos os canais, você em uma única tela. O mercado de previdência ele tem uma enorme oportunidade de crescimento nas próximas décadas e isso a gente já sabe, né? Mas como estreitar o relacionamento com os participantes é fundamental, né? Então, agora eu pergunto para vocês, como um atendimento eficaz pode ajudar nessa construção? Como preparar os participantes das futuras gerações? Essa palestra ela vai trazer esclarecimentos exatamente sobre essa jornada. Então nós vamos começar agora com o Oswaldo, em seguida nós vamos ouvir o Glauco. Meninos, fiquem à vontade. Obrigado bastante, Priscila. Bom dia, pessoal. Para a gente é um prazer enorme começar o congresso falando sobre o participante ou a participante, né? E para isso a gente queria trazer algumas provocações aqui sobre como que esse relacionamento vem sendo construído, qual é o comportamento desse participante, como que a gente deve olhar para esse choque de gerações e as futuras gerações e como, trazendo aqui uma experiência da Quanta, como que a Quanta vem aplicando várias das soluções e das estratégias de atendimento ao cliente para melhorar o relacionamento com o participante, né? E para começar eu queria fazer uma brincadeira aqui entre nós, né? Quantos de nós aqui, vou pedir para levantarmos as mãos, nas últimas 24 horas se conectou em pelo menos uma rede social? Seja um WhatsApp, um Instagram, um Facebook. Eu vou pedir para manter a mão levantada quem se conectou a pelo menos 2. 3. Se a gente olhar ao redor, mais da metade de nós aqui se conectou em pelo menos 3 modelos de comunicação, né? E trazendo uma provocação de um livro bem interessante sobre o comportamento humano, que chama Nudge, o autor traz a seguinte frase, que é: as pessoas têm uma tendência muito forte a se manterem no status quo ou se manterem na escolha padrão. E a gente viu aqui, por essa pequena amostra, que a nossa escolha padrão é estar em vários canais de comunicação. Obviamente que quando a gente pensa no relacionamento com o participante, essa verdade vai ser a mesma. Nós, como indivíduos, já estamos no nosso dia a dia nos comunicando por vários canais. Obviamente, nós, como participantes de um fundo de previdência, também vamos querer essa comunicação. Então, a nossa primeira provocação aqui é: podemos parar para entender qual é o comportamento desse participante ou dessa participante. E aí, obviamente, a gente tem que olhar para as gerações que compõem o público-alvo hoje das entidades de previdência, né? Uma parcela significativa, quase 45%, é formada por pessoas de 34 e 54 anos e mais quase 25% formado pelas próximas gerações, né? Então, para a gente entender o comportamento desses participantes, é muito importante a gente entender o que aconteceu com o mundo durante as últimas décadas, né? A gente aumentou muito o acesso à informação, o acesso ao comércio, dada a penetração da internet, que todos nós sabemos que é esse gráfico roxo. Então, teve uma explosão, obviamente, de acessibilidade. O consumo migrou bastante para o consumo digital e o relacionamento, que antes era um relacionamento simplesmente num círculo familiar, passou a ser um relacionamento feito por redes sociais. Então, essas 3 tendências de acesso, consumo digital e relacionamento por redes sociais moldaram o comportamento das principais gerações que hoje compõem o público-alvo, ou a grande massa do público de participantes. O que a gente consegue aprender com o dia a dia dessas pessoas, né? E talvez uma das indústrias que mais tenha enfrentado essa mudança de comportamento seja a indústria de varejo de bens de consumo. Então a gente gosta de traçar um paralelo sobre como essas indústrias enfrentaram essa mudança para trazer o que a gente entende como sendo as tendências aqui para a previdência também. Se a gente lembrar o mundo antigamente, no varejo,
a gente tinha uma dicotomia muito grande, né? Então, se a gente precisasse de um suporte, precisasse de um atendimento, a gente tinha tipicamente 2 canais de atendimento, um telefone ou um e-mail, saque@xpto e um 0800. E quando você precisava fazer uma compra de um produto, você podia se dirigir a uma loja física ou fazer uma compra pela internet. O varejo percebeu isso, começou a conectar vários canais, só que essa jornada acabou ficando bastante quebrada. E essa quebra na jornada de compra, na jornada de relacionamento do varejo, acabou gerando um estresse bastante grande. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que acontece mais ou menos a cada 3 a 5 anos, que é para medir a raiva do consumidor. Se a gente parar para pensar, o próprio nome da pesquisa já é bastante sugestivo, né? A raiva do consumidor. E a gente vê que, apesar de todos os esforços, essa raiva vem aumentando porque a jornada tem ficado muito desconectada. Por que a jornada fica desconectada? Porque a gente tem cada vez mais canais. A gente começou o bate-papo hoje falando o quanto que nós aqui nos conectamos por vários canais nas últimas 24 horas. Essa jornada totalmente conectada, se ela não for muito bem estruturada e muito bem conectada, ela fica quebrada e aí, obviamente, ela acaba gerando raiva no consumidor. Por que os consumidores acabam sentindo raiva, né? Muito porque eles ou elas são forçadas a ouvir mensagens que não querem ou a tentar encontrar canais de comunicação que não são os seus canais prediletos. Então, você hoje está se comunicando com a sua família no WhatsApp, por exemplo, mas para acessar um site ou para pedir uma troca de um produto, você precisa entrar no e-mail que não é o seu canal de preferência. Ou você tem que trabalhar bastante para encontrar o fluxo de informação adequado até resolver o seu problema. Então, a jornada que antes era unicanal passa a ser multicanal, omnicanal, mas se essa jornada não estiver conectada, ainda assim a gente tem um efeito de frustração, a gente tem um efeito de raiva no consumidor. Por que isso acontece? Tipicamente por 3 principais problemas. O primeiro é a falta de dados, né? Então, as empresas, apesar de terem conectado a jornada, elas ainda não têm dados o suficiente para que essa jornada seja conectada e inteligente. Segundo, os sistemas são totalmente separados, né? Então, quem precisa se relacionar com o consumidor acaba tendo que olhar múltiplos sistemas, o famoso Alt Tab, né, que a gente brinca no nosso segmento, para conseguir as informações necessárias para construir aquela conversa, para construir aquele relacionamento. E o terceiro, não existe controle nenhum sobre a performance da operação de atendimento, da performance de relacionamento com o cliente. Muita taxa de abandono, um baixo SLA e, obviamente, a falta de resolução, o que é o principal grande problema. Trazendo para o universo de previdência, né, então se a gente fizer o paralelo e a gente tiver esse mesmo cenário no mercado de previdência, obviamente a gente vai ter resultados não muito positivos, né? Possivelmente contribuições mínimas, resgates ou até a baixa recomendação ali do famoso boca a boca. Como que essa jornada pode ser construída, né? O primeiro passo é, de fato, colocarmos o participante e a participante no centro da tomada de decisões, né? É muito bonito falar isso na teoria. Na prática, esse é um processo bastante longo, complexo, que envolve decisões estratégicas, envolve decisões orçamentárias, envolve decisões de tecnologia, olhando de fato para o que se quer conseguir com a colocação do participante no centro desse relacionamento. E é uma jornada que tem vários blocos de construção. E aqui é o ponto que a gente gosta mais de ressaltar, o quanto que é importante pensarmos nessa construção do relacionamento a partir da construção dessa jornada passo a passo. É como se a gente estivesse construindo uma grande obra, não dá para construir do topo para a base, a gente tem que solidificar a base para depois chegar no topo. E pensando em atendimento, pensando em relacionamento, o que significa isso na prática, né? O primeiro ponto é estarmos aonde os participantes querem estar, do ponto de vista de canal. Nós levantamos a mão aqui e mais da metade de nós se conecta por 3 ou mais canais de atendimento. A gente precisa viabilizar essa conexão para os participantes. O segundo ponto é começar a integrar sistemas e dados, certo? A gente não consegue ter uma conversa personalizada e inteligente se a gente não tiver as informações sobre o participante. O Oswaldo é o participante do Plano X, tem 38 anos, é casado, tem 2 filhos, etc, etc, etc. A gente precisa conectar todas essas informações. Passando por esse ponto, a gente começa a entender
como a nossa operação de atendimento está se desenvolvendo. A gente começa a medir a performance, a qualidade, a assertividade, a resolutividade da nossa operação de atendimento. E é o primeiro passo para a gente começar a tomar decisões estratégicas sobre o nosso relacionamento com o participante. O próximo passo é a gente identificar os motivos pelos quais os participantes falam com a gente. Eles precisam aumentar a contribuição, eles têm dúvidas sobre o regulamento, eles precisam trocar um beneficiário. Então, quando a gente começa a ter dados e informações para identificar os motivos de contato, a gente começa a construir inteligência. E aí a gente pode começar a falar em automatização, em inteligência artificial para resolver problemas. Se esses blocos anteriores não são construídos, é utópico a gente querer trazer inteligência e automatização para o relacionamento antes de ter construído essa fundação. E aí, por último, e mas não menos importante, a gente consegue de fato trazer uma personalização para o atendimento, uma jornada proativa para esse atendimento. Então são vários blocos de construção dessa jornada de relacionamento fundamentais para que a gente consiga colocar o participante no centro e de fato construir um relacionamento duradouro. Se a gente espelhar de volta para o varejo, o varejo percebeu isso muito, correu bastante atrás e entendeu os resultados de negócio que essa personalização gera. Mais de 70% das pessoas preferem comprar com marcas que os reconhecem como indivíduos ou com quem já tiveram uma experiência personalizada. Obviamente, isso aumenta o lifetime do cliente, trazendo um paralelo para a Previdência, isso vai aumentar o tempo de contribuição, o tempo que aquele participante vai decidir se manter dentro do plano. E também, no varejo, o boca a boca volta a acontecer para quem tem uma experiência personalizada. Então, mais de 75% das pessoas recomendam marcas com quem tiveram uma experiência personalizada. O que significa isso? O custo de se adquirir o próximo cliente, o próximo participante, ele se reduz cada vez mais. Tem um estudo do BCG também, que é uma empresa de consultoria global, que mostra os resultados de negócio de uma forma mais macro para quem, de fato, consegue construir um relacionamento com o cliente no centro. Quem faz isso vende mais do que os competidores, até 190% mais, tem uma presença de marca e uma confiança de marca muito maior e acaba gerando um retorno para o acionista bastante importante. Fazendo um paralelo de volta para a Previdência, a gente espera que com isso a gente consiga ter um aumento de número de participantes, um aumento de contribuição ou até a venda de novos produtos, empréstimo, por exemplo, e a expansão do círculo ao redor dos participantes. A gente volta no famoso boca a boca, a recomendação dos planos para familiares, amigos e etc. E aí eu queria convidar o Glauco para explicar um pouco de como tem sido a jornada da Quanta até aqui, uma jornada que passou por esses blocos e já está bastante ali no topo, Glauco. Então, se puder compartilhar como tem sido e trazendo alguns dos dados aqui da Quanta, que a gente gosta bastante de ressaltar. A Quanta teve uma explosão bastante importante da migração de atendimento para o WhatsApp, tem tido uma relevância cada vez maior de WhatsApp, uma resolução através de automação e bot de mais de 90% dos atendimentos que passam por esse canal de bot e um contato ativo. Mais de 60% hoje dos contatos que passam pela nossa plataforma são contatos ativos com o participante, o que leva àquela personalização que a gente falou ali no topo daquela jornada. Então, Glauco, obrigado bastante aí por aceitar bater um papo com a gente. Olá, pessoal. Bom dia mais uma vez. Vocês estão me ouvindo? Bem, Oswaldo, eu vou começar essa conversa dizendo que eu sou um cliente raivoso, tá, galera? Eu sou um cliente muito raivoso, fico puto às vezes, que é o NPS, tá? Muitas empresas usam isso. Então, quando eu recebo o NPS, eu preencho todos. Se eu tiver no modo raivoso, cara, espera que eu vou dar os melhores feedbacks para aquela empresa mudar a forma como ela presta serviço. Então, Oswaldo, eu sou um cliente raivoso e isso me permitiu ser empático. Porque toda vez que um cliente raivoso fala com a Quanta, a gente para tudo e tenta resolver o problema daquele cara de forma definitiva e tenta melhorar aquela experiência para que aquela pessoa tenha uma outra impressão da gente que não seja raiva. Tá? Então, ser um cliente raivoso ajuda as empresas a melhorarem os serviços dela, nos ajuda como profissionais a sermos mais empáticos. Tá? Eu tomei nota aqui, pessoal, de algumas coisas para falar um pouco do que é o desafio da Quanta
nessa matéria, eu acho que a mais importante de uma empresa, que é dialogar com o cliente, tá? Então, o nosso grande desafio hoje é sucesso do cliente, sucesso do participante. Ali atrás era a centralidade, Oswaldo, mas graças a um intenso esforço que nós fizemos de investimento em tecnologia, de investimento em preparar nosso time, eu não estou falando só do time de relacionamento e sucesso do cliente, que inclusive hoje chama assim, tá? Nossa área de relacionamento chama relacionamento e sucesso do cliente. Temos uma capacidade a ser desenvolvida dentro do nosso planejamento estratégico, que chama sucesso do cliente e relacionamento digital, beleza? São essas capacidades que querem colocar a gente numa condição de destaque para o nosso participante ali na frente, tá? Nossa história com a NeoAssist tá caminhando para os 3 anos, tá? de relação, pessoal. Nosso desafio era do AltTab. Até pouco tempo atrás a gente usava N ferramentas, usava o Outlook quando recebia a demanda pelo Fale Conosco, usava lá um bot que era desintegrado, funcionava standalone. Então, nosso modo de funcionamento realmente era um AltTab. Tá? Nós conseguimos evoluir, então, baseado nesse planejamento estratégico, que naquele momento era tratar de omnicanalidade, tá? Então partimos para isso, a ferramenta da NeoAssist nos permitiu dar esse salto, então, nesse caminho. Os pontos positivos aqui foram destacados pelo Oswaldo, tá? O histórico da jornada do cliente numa única tela, isso é muito importante para tu não ficar perguntando 1000 vezes para o cara, né? Pô, o cara quer dar continuidade numa conversa. Quem não quer dar continuidade numa conversa? A gente já viu que isso é muito importante, tá? Redução do tempo de resposta, ficamos mais eficientes com tudo num único lugar e um chatbot mais robusto, assim, 3 pequenas coisas que representaram muito para a gente. A gente ainda tem alguns pontos a serem melhorados nessa operação, digamos assim. A gente ainda precisa avançar em relatórios, todo dia a gente tem a necessidade de um relatório específico, consumir mais dados, que esses dados nos gerem insights de forma proativa. Eu estou falando de começar a acoplar a inteligência artificial dentro dos canais, uma missão aí para a NeoAssist, né, Oswaldo? Colocar a inteligência artificial a ponto realmente da gente ter regulamentos, legislações dentro de inteligências que vão nos ajudar. Clicar num botãozinho e já ter respostas prontas para temas conhecidos. É isso que a gente espera, esses que são os pontos que a gente vai melhorar. Pessoal, esse desafio todo não é por nada. Tá? Nós precisávamos sair de um cenário reativo, que eu acho que muitas entidades aqui têm ele, cenário reativo. As nossas centrais aí de relacionamento, elas estão num modelo, eu imagino, mais receptivo do que proativo. Nós hoje estamos batendo a marca de 185 mil participantes ativos. Esse ano nós vamos bater nosso recorde de adesões, são 40 mil adesões, já temos ali algo em torno de 32 mil adesões. Em setembro nós batemos o que a gente fez ano passado, para vocês terem uma ideia. Por ano, no primeiro semestre desse ano a gente entregou 138 mil atendimentos, vamos bater 300 mil atendimentos esse ano. Tá? 22% dele humano, isso quer dizer 30 mil atendimentos que nós fizemos falando com as pessoas nesses últimos 6 meses. É um número muito grande para tratar resgate, acesso ao aplicativo, alterações no plano. E imagina se a gente tivesse que atender os 180 mil. Tá? Imagine se a gente não tem uma solução e fica no AltTab, eu não teria como entregar esses resultados. E daí, galera, o nosso grande desafio lá, e não sei se vocês notaram o número, é que 60% dos nossos atendimentos são ativos. A central de relacionamento não tem só que entregar demanda de participante, ela tem que vender. Vender. Nossa central de relacionamento vende. Ela faz uma coisa que é muito importante para a gente, ela faz revisão de plano. Revisão de plano pode ser resumido como aumento de contribuição, aporte extraordinário, ela tem que trazer portabilidade de
entidade aberta que não está pagando nada de rentabilidade, ou mesmo que pague muito inferior às nossas. Nós temos uma grande oportunidade de rouba-monte, então nosso time de relacionamento tem a obrigação de fazer isso. Fazer isso é deixar o participante numa condição de rentabilidade e de uma reserva muito melhor do que ele teria. Então nós estamos trabalhando para ele desta forma. Tá? Hoje nós temos 81 registros de reclamação na nossa central de relacionamento. 81. E isso é um número grande, representa menos de 1%. Quem busca sucesso do cliente não quer nenhum por cento de reclamação. No Reclame Aqui, Oswaldo, para tu ter uma ideia, nós tivemos ao longo de toda a história 42 reclamações, nossa nota é ótima. Quando pinga lá um Reclame Aqui, a gente fica que nem doido. Todas as instâncias da empresa são acionadas, todas, para resolver aquele problema com maestria. Nosso grande desafio hoje é escalar o bot. Nosso bot hoje já representa um atendimento da ordem de 4 ou 5 pessoas, ou mais, né, Búrigo? Búrigo está aqui me ouvindo, é uma das pessoas ali que faz a curadoria ativa do bot. Nós temos uma curadoria própria, nossos bots, e detalhe, nós não temos só um bot, a gente tem um bot para o instituidor, tá? Onde ele tem temas específicos para subsidiar o atendente a fazer um bom atendimento, e nós temos um bot exclusivo do participante. Ok? Então a gente estrategicamente fez isso lá atrás, tem dado muito certo. Nós temos hoje, como foi mostrado aqui pelo Oswaldo, um canal WhatsApp que está escalando, mas ele não está escalando da forma como a gente precisa. Tá? A forma que a gente precisa de escalar o WhatsApp é de forma automatizada. Imaginem vocês, né, tendo o WhatsApp, eu imagino que aqui todo mundo que está aqui com a cabeça baixa está usando o WhatsApp nesse momento, recebendo alguma demanda ou alguma coisa assim. Imaginem vocês se a gente libera o WhatsApp para 180 mil participantes conversarem com a gente. Hoje, para vocês terem uma ideia, pessoal, nossa central de relacionamento que entrega esses 30 mil atendimentos, que contribui com esses 138 mil atendimentos semestre, são 16 pessoas. E desses 16 pessoas, 60% delas estão focadas em ativo, fazer negócios. Imagina se a gente tem um WhatsApp que a pessoa tem que necessariamente conversar com o humano. Nós precisaríamos de uma central de relacionamento de, no mínimo, 300 pessoas. E nós conseguimos entregar um resultado, esse que eu mostrei para vocês, com apenas 16 pessoas. Queremos demitir a metade. Tô brincando, Borigo. Queremos escalar. A gente sabe que as empresas são feitas de humanos. Queremos ter 30, 40, 100, mas queremos ter 1 milhão de participantes. Essa é a lógica. Nosso WhatsApp é registrado pela Meta, tem lá o selinho de registro, mas nós não divulgamos ele ainda, porque ele tem que ser automatizado, assim como a gente tem visto grandes corporações lançarem WhatsApps automatizados. Nós recentemente disponibilizamos todo o nosso barramento de APIs para a NeoAssist consumir. Eu estou falando de aumentos de contribuição que vão acontecer sem qualquer interação humana. Eu estou falando de solicitações e simulações de resgate. Eu estou falando de simulação de portabilidade. Eu estou falando de alteração de dado cadastral. Eu estou falando de simulação de benefício. Tudo isso já está na mão da NeoAssist. Eu estou fazendo uma cobrança pública para que eles coloquem isso no WhatsApp para a gente, tá? O Oswaldo já se comprometeu, inclusive ele já fez uma POC, né, Oswaldo? Já vai mostrar aqui, acho que ele tem até um print screen para mostrar sobre isso, além de, obviamente, nos ajudar a responder coisas de regulamento. Meu Deus, não faz sentido hoje uma atendente ter que pesquisar qualquer questão que já esteja clara num regulamento de plano. Eu estava falando ali há pouco num outro fórum sobre inteligência artificial e mostrei que a inteligência ela já nos entrega isso de mão beijada, então não faz mais nenhum sentido nós perdermos um sequer segundo das nossas vidas, das vidas do nosso time de relacionamento com respostas óbvias. Beleza? Então, regulamento e legislação previdenciária já poderiam estar num bot e poderiam estar entregando esse tipo de experiência. Nós estamos fazendo provas de conceito com a NeoAssist e com outras iniciativas nesse sentido. Ok? Pessoal, assim eu termino aqui minha fala. Oswaldo, queria falar só um pouco do que nós alcançamos e lembrando que o nosso desafio é sucesso do cliente, é isso que a gente vai alcançar e vamos alcançar no curto prazo, porque centralidade do cliente a gente já alcançou há algum tempo, e eu não digo só o time de relacionamento, eu digo todos os funcionários da Quanta sabem e tratam o cliente como centro das nossas atenções. Obrigado, pessoal, valeu, estou aqui também à disposição para responder qualquer questão que surja.
Muito bom. Quem tiver curioso sobre a POC, nosso time aí, se puder levantar a mão, Felipe, Leide, o nosso time está aí para mostrar para vocês pelo WhatsApp a inteligência artificial respondendo sobre o regulamento da Quanta, tá? Então quem quiser procure os dois ali e a gente vai mostrar em tempo real para vocês como que a inteligência artificial ajuda já a responder informações e dúvidas sobre regulamento. Meninos, excelente a palestra de vocês, muito esclarecedora. Glauco, obrigada por trazer também, né, a experiência da Quanta. Foi muito bom poder ouvir vocês. E bom, eu tenho algumas perguntinhas já aqui, então nesse momento a gente vai iniciar o nosso debate. Se vocês quiserem fazer perguntas, pode ser pelo aplicativo, para quem está presencialmente, e para quem está acompanhando online pela plataforma. Vamos lá. Oswaldo, vou perguntar para você. Qual o maior desafio na jornada de evolução do relacionamento com participantes? Acho que assim, de uma forma rápida, né, o maior desafio é o primeiro da tomada de decisão, de fato, de se colocar o participante no centro, né, como o Glauco falou. Não é simplesmente uma decisão para inglês ver ou para fora, mas que envolve uma mudança de comportamento dentro da empresa. Não é só o time de atendimento, mas a empresa inteira tem que estar nessa atmosfera, tem que estar com esse modelo de operação. O segundo passo é, obviamente, tomar as decisões de investimento, que a gente sabe que nem sempre são simples, né? A gente tem sistemas legados que precisam ser integrados, precisam ser revistos. Obviamente, a gente tem que investir em infraestrutura, tem que investir na tecnologia. Então, esse é um segundo desafio. O terceiro desafio é, tipicamente, se olhar para o topo antes de se construir a base, né? E não adianta a gente mirar no uso de inteligência artificial sem antes a gente ter estruturado os dados, ter trazido a omnicanalidade, como o Glauco falou. Então eu destacaria esses três como os grandes principais desafios. Todos bastante possíveis de serem vencidos e conquistados, mas que é importante tê-los em mente na hora de tomar a decisão. Perfeito. Bom, partindo para a nossa próxima pergunta, quais são os possíveis problemas, ou seja, onde essa jornada pode dar errado? Podem dividir a resposta, não tem problema. Bem, pessoal, essa jornada pode dar errado quando a gente não tem uma ferramenta, por exemplo, para lançar a mão, tá? De novo, as empresas que ainda estão no modo Alt Tab, elas não vão conseguir alcançar essa centralidade de cliente de forma muito facilitada. Então, as ferramentas elas nos tornam mais poderosos, as ferramentas nos conseguem nos ajudar a dedicar tempo para as coisas que realmente são importantes. Então, de novo, né, no exemplo que eu dei, a gente só conseguiu se tornar ativo e mais ativo quando a gente usou a ferramenta para potencializar a forma como a gente atua. Então, esse eu acho que é o desafio da maior parte das entidades. O desafio da Quanta hoje, o desafio específico da Quanta, para vocês terem uma ideia, que envolve sucesso do cliente, não mais centralidade, sucesso, pelo seguinte motivo, assim, eu destacaria como um desafio que a gente não conhece, é o seguinte, sucesso do cliente, ele é diferente para mim do que, por exemplo, para o Carlos Alberto. Sucesso para o Carlos Alberto em Previdência pode ser sucessão familiar. Sucesso para mim é tributação. Então, a gente está nessa pauta de entender qual é o fit for purpose de cada pessoa e, a partir disso, criar um contexto, criar uma experiência em aplicativo, experiência em ferramentas digitais, experiência em discurso. Então, esse é o nosso grande desafio hoje, é fazer sucesso, entendendo que o sucesso ele é algo distinto para cada uma das pessoas. E num ambiente multigeracional, como tu falou aqui, o sucesso do jovem é muito diferente do sucesso do velho. A gente fala velho lá no trabalho, porque as pessoas envelhecem, é bom envelhecer, né? Eu quero envelhecer e ficar velhinho. É diferente o sucesso para essas pessoas, tá? E daí, eu já tô velho, tá, galera? Eu vou fazer essa colocação, assim, tá? Então é isso, o desafio para a gente é esse, tá? Entender que sucesso é diferente para as pessoas e a gente precisa atuar diferente para alcançar o sucesso de cada pessoa. Sim, perfeito. O público é muito grande, né? As diferenças são enormes. Quer complementar alguma coisa, Zó? Eu diria que assim, ele é diferente para cada participante e entre empresas também, né? Então, não necessariamente o que funciona para uma é exatamente o copy-paste do que vai funcionar para outra. Então, tem que se entender muito bem como companhia
para poder entender como que vai se relacionar com cada um dos participantes, gerações e etc., para construir uma solução que faça de fato impacto. Né? Perfeito. Bom, eu vou fazer mais uma última pergunta. O que podemos aprender de outras indústrias que estão fazendo isso bem? Oswaldo, por favor. A gente trouxe aqui bastante o exemplo do varejo, né? Porque acho que o varejo é quem primeiro passou pela dor de ter que centralizar todos os canais, viu que isso não era uma tarefa tão simples de ser feita, precisava de bastante tecnologia e agora sim já está dando passos mais ousados do ponto de vista de inteligência. Acho que outro segmento que a gente vê despontar já e olhar para isso é o segmento de saúde. Né? Então, acho que alguns de nós aqui já devem ter marcado uma consulta por WhatsApp, talvez até com um atendimento automatizado, e antes a gente era obrigado a ligar para conseguir marcar uma consulta, um exame, etc. Então, saúde é um outro segmento que a gente vê que tem buscado essa transformação, tem bastante sistemas legados, tem bastante atrito dentro das empresas para tomada de decisão também, de fazer esse movimento, mas é uma segunda indústria que a gente gosta de olhar bastante e que vale a inspiração. Perfeito. Bom, eu tinha falado que seria a última Eu queria pergunta. responder também. Claro, pode responder, fica à vontade, Glauco. Nessa questão específica, como a gente tem aprendido, pessoal, eu queria contribuir com vocês o seguinte: a gente fez muito hacking assim com N indústrias, a indústria financeira, óbvio, a gente foca mais nela e daí a gente aprendeu a dialogar com as pessoas, por exemplo, no Nubank a gente fez muito hacking com eles, mas eu queria destacar um ponto, assim, quando você começa a fazer hacks e entender como as indústrias estão trabalhando, você consegue aprender. A Nubank, quando ela cunhou aquela expressão proteção familiar, proteção no lugar do seguro, a Quanta já cunhava essa expressão e nós viemos ressignificando muitas expressões dentro da Previdência. Tá? Muitas expressões estão lá no regulamento que a gente vende uma contribuição de risco, mas a gente fala proteção familiar. Proteção familiar está no discurso do post das redes sociais, está lá no aplicativo. A pessoa não contrata uma contribuição de risco, ela contrata uma proteção familiar. Então nós ressignificamos isso, ressignificamos a revisão de plano. Quem faz revisão de plano está simplesmente aumentando contribuição ou está fazendo um aporte, dado um valor específico que representa muito na projeção de saldo daquelas pessoas. Nós ressignificamos essa expressão, faça uma revisão de plano, assim como você revisa o teu carro, você revisa N outras coisas na tua vida, faça uma revisão de plano, um inadimplente dentro da conta, não chama inadimplente, chama um cara que não está contribuindo, um cara que interrompeu o planejamento financeiro dele. Então, nós ressignificamos muita coisa a partir de hackings que a gente fez, de aprendizados em indústrias parecidas, ou não. Tem no nosso, eu falo disso sempre, tem no nosso canal hacking que a gente fez com Tinder, né? Match de perfil de investidor com perfil de investimento. A gente fez hacking com tudo, então a gente tem aprendido com muitas indústrias, botado em prática. Galera, eu tenho dito que a fórmula mágica e mais simples do mundo para inovar é aprender e praticar. Não adianta só aprender e não praticar, não adianta só praticar sem aprender algo novo. A gente tem inovado muito em tudo isso que a gente falou aqui, colocando essas duas coisas em prática. A gente faz o hacking, aprende e pratica, faz o hacking, aprende e pratica. Muitas vezes a gente falha, mas muitas vezes a gente aprende e dá lugar a novas experiências que dão certo. A gente tem muitas experiências de sucesso baseadas nesse modelo. Tá? Eu vi que a gente tinha um tempo, por isso que eu quis contribuir também. Obrigado. Foi ótimo sua contribuição. Inclusive, eu tenho mais algumas perguntas aqui. Eu vou aproveitar que você estava falando, vou falar para você, Glauco. A pergunta é do Daniel, ele pergunta como a Quanta mudou a mentalidade da equipe para o sucesso do cliente. Como foi esse processo? Treinamento. Não tem outra coisa. Treinamento. Simples, né? Treinamento. Todo mundo na Quanta, lá em 2019, a gente queria que fossem funcionários tech. Então a gente fez um programa de treinamento para as pessoas desenvolverem capacidades tecnológicas. Né, Burigo? Estou mentindo? Todo mundo tem que desenvolver uma capacidade tech. Isso começou em 2019. Ao longo de 2020, a gente pensou, cara, todo mundo tem que entender o que é sucesso do cliente. Todo mundo. Então, nós fomos lá e contratamos curso online, curso de gente lá falar sobre o tema, motivamos as pessoas a falarem, nosso time, falar para o nosso time. Então, treinamento. O time operacional, todo ele passa por um curso sobre o sucesso do cliente hoje.
Está lá no nosso onboarding, no nosso embarque. Todo mundo tem que treinar sobre o sucesso do cliente, todo mundo teve que treinar sobre Scrum. Se a gente tinha que ser uma empresa ágil, que usa tecnologia, todo mundo tem que saber o que é Scrum, o que é uma metodologia ágil. Então, a resposta simples eu quis alongar aqui para ficar bonito, é treinar. Treinar. Perfeito. Posso só contribuir um pouquinho com isso? Claro. Acho que tem um segundo ponto também que é simples de ser feito, que é se coloque na jornada do participante. Também. Coloque o seu time para passar pela jornada. Raivoso. Vai ser tão simples quanto isso e você vai identificar vários dos pontos de fricção e o time vai começar a sentir a dor e aí vai começar a se colocar cada vez mais no lugar do participante. Perfeito. Bom, agora eu tenho uma outra pergunta aqui, eu queria que os dois contribuíssem também com a resposta. Da Patrícia Fontes, ela está perguntando como fica a questão LGPD com o uso dos dados sensíveis nessas soluções. Muito bom, posso começar. No nosso caso específico, né, na ANEEL, a gente segue toda a regulamentação da LGPD, a gente segue a regulamentação da lei europeia também, muito porque a gente atende fundos, a gente atende instituições financeiras, a gente atende varejo e todas essas indústrias requerem, obviamente, um controle bastante importante sobre dados, com criptografia, etc, etc. É claro que isso é uma conversa muito técnica, porque envolve a gente ter acesso às informações, então quando a gente fala, o Glauco brincou, né, putz, a gente liberou todas as APIs para a ANEEL Assist trazer para o bot. Então quando ele libera as APIs, ele libera acesso a informações de participantes. A gente traz isso para que o bot seja eficiente, mas dentro de uma criptografia que quando ela passa para a ANEEL Assist, a gente não tem acesso a todos os dados. A gente só acessa o dado no momento em que ele precisa ser utilizado. Depois daquela conversa, esse dado continua lá dentro do banco da Quanta, por exemplo. Então, a gente tem que olhar sempre para isso e essa vai ser a principal linha tênue entre personalização ou não. No futuro, a gente vê várias discussões sobre cada um ter um token para se identificar e liberar esse token para determinados acessos ou não, justamente para conseguir limitar o que é compartilhado sobre cada um de nós, mas vai ser o principal desafio do ponto de vista de personalização, com certeza. O respeito à individualidade versus a necessidade de um atendimento, de um relacionamento personalizado. Legal. Quer falar alguma coisa, Glauco? Vou dar a resposta mais simples de todas. A gente contratou uma empresa que se preocupa com o tema. Perfeito. Bom, gente, eu estou dando uma olhadinha aqui no nosso tempo, a gente tem mais 6 minutinhos, então dá tempo para uma última pergunta, tá? Essa pergunta é da Isadora, ela está perguntando quais são as principais estratégias para levar os canais digitais para os nossos assistidos, né, o público mais idoso, e aí ela direcionou essa pergunta para o Glauco. Bem, nós temos até uma cliente, procurem no blog, eu não vou gastar muita energia aqui, porque tem no nosso blog, tem em outras redes sociais, uma aposentada que ela estava prestes a se aposentar numa outra entidade de previdência fechada, infelizmente, e ela fez a opção de aderir a um dos planos da Quanta exatamente pela simplicidade com que ela pôde acompanhar o plano dela via app. Então o app era simples, atualizado, intuitivo, e ela disse assim, cara, uma parente dela, uma sobrinha, alguma coisa assim, já tinha o nosso plano, e disse assim, cara, acompanha aqui, ó, é muito simples. E aí o boca a boca funcionou. E aí essa participante trouxe lá o saldo completo dela para se aposentar na Quanta. Esse foi um caso recente, nós fizemos uma matéria, então consultem lá a matéria, é bem legal. É isso. Canais que sejam simples, eles dialogam com qualquer público, tá? Público, hoje em dia eu não conheço uma pessoa idosa que não saiba baixar um aplicativo para o seu celular. Se o teu aplicativo for tão intuitivo, ela vai conseguir usar. Então é isso, ser simples, intuitivo, tá? Ter a informação que a pessoa precise consumir, vai fazer com que as pessoas usem e vejam relevância nos canais que vocês disponibilizam. Perfeito. Quer complementar, Oswaldo? Eu acho que ele disse tudo. Perfeito. Bom, então... Obrigado, Oswaldo. Obrigado ao convite da ABRAP. Fiquei muito feliz aí em falar para vocês. É algo de orgulho falar sobre as coisas que a gente tem desempenhado, os resultados que a gente tem alcançado, junto com os parceiros, inclusive. Isso é a nossa onda de inovação aberta. A gente não evolui sozinho, a gente precisa de pessoas que tragam essas expertises e a gente, com base nisso, vai evoluindo o uso dessas ferramentas. Tenho certeza que a ANEEL Assist também já evoluiu muito a solução dela, que hoje é aplicada em outras entidades a partir das nossas demandas, e é assim que a gente vai evoluindo, né? Eu sei que a gente já bebeu dessa fonte em algumas outras estratégias, e isso é muito bom, enriquece todo o nosso sistema. Obrigado mais uma vez a todos pela oportunidade.
Obrigado bastante, Glauco. Obrigado, Priscila. Obrigada, meninos. Muito obrigada, Glauco, por ter compartilhado a experiência. Obrigada também, Oswaldo.